Minha amiga e meu amigo, esse evento climático catastrófico que está acontecendo no Rio Grande do Sul está nos trazendo uma lição e nos permitindo a chegar a uma conclusão. Que a esquerda no Brasil, que abarca aí políticos, artistas, enfim, o movimento de esquerda, que tem como líder o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, é um ajuntamento de pessoas insensíveis e psicopatas. A esquerda é insensível e psicopata. Por que eu falo isso? Primeiro, que quando o fato ocorreu, a população precisava de ajuda, de socorro, o presidente se encarregou de politizar a situação. Tanto é que a sua ministra, Marina da Silva, numa entrevista, falou que a crise climática no Rio Grande do Sul é culpa de Bolsonaro. Quando nós sabemos que não tem nada a ver com Bolsonaro e muito pouco com Lula. Esse pessoal da esquerda, enquanto os nossos irmãos gaúchos precisam de socorro, eles estão calados. Se vocês parar para observar, a esquerda só se uniu para se manifestar nas redes sociais em um único momento. Um único momento. E eu lembro para vocês. Foi quando foi resgatado o cavalo chamado Caramelo. Cavalo Caramelo que se encontrava no telhado. Eles vieram, se solidarizaram com o socorro do cavalo, depois voltaram a sumir de novo. Eles se solidarizam com o cavalo, mas com as centenas de pessoas que estão perdendo a vida, desabrigada, com frio, com fome, que perderam o seu patrimônio, eles não falam uma única palavra. Você já viu algum empresário de esquerda disponibilizando a sua estrutura, os seus aviões, os seus carros, para socorrer de forma voluntária os desabrigados? Não, não. O Luciano que você vê disponibilizando a sua estrutura, fazendo doações, botando o seu avião, os seus aviões, as suas aeronaves, é o Luciano Hang. Enquanto que o Luciano Huck nem as caras dá, estava mais preocupado com o show da Madonna, falando que a Madonna tinha salvado o Brasil. Você já viu algum artista de esquerda fazer doações? Pegar parte dos seus shows, do seu cachê, e doar para os nossos irmãos do Rio Grande do Sul? Não! Quem está fazendo isso são os artistas de direita. Direita. Chitãozinho e Chororó, José de Camargo e Luciano, Zé Neto e Cristiano, e por aí vai. Cadê Chico Buarque? Cadê Caetano Veloso? Cadê Maria Gadu? Cadê Gilberto Gil? Cadê Ivete Sangalo? Cadê essa gente da esquerda? Não, eles estão calados e torcendo pela desgraça. Aliás, dentro d'água, lá dentro d'água, você viu algum movimento feminino? As militantes do movimento feminino para socorrer as mulheres que estão sofrendo? Você viu o movimento LGBT? Você viu o pessoal do MST? Do MTST? Da CUT? Não. Vocês não viram. E nem verá. A maioria esmagadora das pessoas que estão socorrendo as vítimas, independente dessa vítima de ser direita, de esquerda, ser lulista ou bolsonarista, quem está engrossando o movimento de socorro são as pessoas de direita. As pessoas de direita. E é isso que os brasileiros têm que ver. Quem é quem nessas horas?
Quem verdadeiramente atua com amor e solidariedade e quem atua com ódio, com desprezo. O governo do Lula, o movimento de esquerda, tem desprezo com o ser humano. Isso é típico da esquerda, é típico de comunista, é típico de socialista. Eles têm tesão com o sofrimento humano. Eles querem o Rio Grande do Sul e os gaúchos na desgraça. Há quem diga por aí que a esquerda torce para o quanto pior, melhor no Rio Grande do Sul, pelo fato do Rio Grande do Sul ter poucos prefeitos petistas. E que se o Estado virar uma terra arrasada, é a oportunidade dos petistas vender a sua falsa esperança e poder fazer nas eleições que se avizinham de 2024 um grande número de prefeitos e vereadores. Meu irmão gaúcho, meu irmão brasileiro, você que tem amor por esse país, pare, olhe, observe. A esquerda está pouco se lixando para o sofrimento dos gaúchos e, consequentemente, dos brasileiros. E quando aparece um movimento voluntário querendo promover a ajuda, o socorro, o resgate, levando donativo, o que inicialmente fez o governo? Sabotou. Sabotou. As pessoas denunciaram. E essas denúncias verdadeiras das pessoas foram tratadas pelo governo, o governo do Lula, e como parte da imprensa, como fake news, mas não é fake news, é fato. As abordagens que estavam sendo feitas de forma truculenta quanto os caminhões com donativos por parte. Ação truculência essa que foi orquestrada pela Agência Nacional de Transporte Terrestre, que a Globo falou que era fake news. O SBT fez uma matéria mostrando que era fato. O governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, veio a público mostrar que era fato. Mostrar as multas. Eles querem o caos, senhoras e senhores. Eles querem o pior. Eles não se importam com vidas. Eles não se importam com as vidas. Vocês acham que o Lula está preocupado em mandar dinheiro para o Rio Grande do Sul? Para a reestruturação do Rio Grande do Sul? Proporcionando uma vida menos sofrível para aquela população que terá daqui para frente e por muito tempo? Não. Se tivesse, ele conversaria com os parlamentares para abrir mão de parte do fundo eleitoral, que é na casa de 5 milhões a ser usado nas campanhas de 2024. Dá para fazer a campanha para prefeito e vereador em 2024 e muito bem com um terço desse valor. O resto poderia ser disponibilizado para a reestruturação e socorro aos irmãos gaúchos, mas não. Lei Rouanet. O governo Lula permitiu que a classe artística que o apoiou possa arrecadar, que possam arrecadar 16 bilhões e 300 milhões de reais. Por que o governo não reserva parte desses recursos que será destinado para a classe artística através de arrecadação? Parte desses recursos, e muito mais que a metade dele, dos 13 milhões, dos 16 vou acertar aqui, são 16 bilhões e 300 milhões para a Lei Rouanet, porque uma boa parte desse valor a ser disponibilizado não seja destinado para a classe, para socorro do Rio Grande do Sul. Isso é um absurdo. Eu tenho visto que o PT e a esquerda estão mais preocupados em calar as pessoas que estão trabalhando, em intimidar, em processar, em investigar, com o objetivo de desanimar, fazer com que as pessoas não continuem com o trabalho voluntário e que outras não entrem vindo aderir. Para quê? Provocar o caos. Provocar o caos. Eles querem o caos.
Minha amiga e meu amigo, observe e agradeça a Deus, porque esse mal que está ocorrendo no Rio Grande do Sul poderia ser muito mais, muito infinitamente devastador se o PT tivesse à frente do Brasil quando da pandemia. É um governo de psicopatas, desalmados, insensíveis, que não se preocupa com o ser humano e vê na crise uma grande oportunidade de se cacifar politicamente ou até mesmo, conforme o passado recente, solapar, pilhar, desviar erários públicos. Isso mesmo. Eles não se importam com a dor das pessoas. Ou vocês se esqueceram do consórcio do Nordeste durante a pandemia, que pegou o dinheiro, pegou 50 milhões para comprar respiradores, fizeram uma parceria com a empresa, uma loja especializada em produtos à base de maconha, e essa empresa não entregou nem um respirador, como também não devolveu nem um centavo dos 50 milhões de reais que foram solapados ou desviados entre eles. E o fato, senhoras e senhores, que nenhum responsável por essa sacanagem com o erário público, num momento tão sensível que foi a pandemia, respondeu pelos seus atos. Muito pelo contrário. Muitos deles são ministros de Estado do governo Lula. Então, o mais importante nessas horas é o povo estar hermanado. Esse momento que a gente está vivendo não vai passar agora. A crise climática no Rio Grande do Sul não vai passar agora. O pior ainda está por vir quando as águas abaixarem, que as pessoas precisarem voltar para casa e não tiver mais suas casas. E o inevitável, que é o aparecimento de perdas de vidas. O movimento não pode parar. Aqueles que estão se dando como voluntário, segure firme. E aqueles que ainda não se deram, se aplique, dê um pouco do seu tempo. Porque a crise climática do Rio Grande do Sul é a nossa guerra e não dá para a gente contar muito com o aparato do Estado. A gente viu, o Estado procurou atrapalhar, a sabotar, ao invés de ajudar e liderar um movimento para minimizar o sofrimento dos nossos irmãos gaúchos. Então, senhoras e senhores, repetindo e finalizando, o pior ainda está por vir. Mas depois que o pior surgir, o melhor vai acontecer. Pode ter certeza. O povo gaúcho é firme e forte por natureza e a história mostra isso. O gaúcho não é um povo, não é um dos povos mais guerreiros do Brasil. Não é um dos, é o mais. E a história diz. Assim sendo, lembre-se, só o povo salva o povo, principalmente nessas horas. Então, não desista. Não desista. Se hermane e continue na luta. Não deixe se levar por essa esquerda parasitária, que torce para o pior, porque para eles, quanto pior, melhor. Basta ver a ação nefasta de críticas e ameaças ou o silêncio covarde da classe artística de esquerda. Esse movimento, esse acontecimento está trazendo muita dor aos brasileiros, mas está sendo pedagógico em parte. Ou seja, está nos ensinando e mostrando quem é quem nesse processo. Quem é verdadeiramente comprometido com o Brasil e com os brasileiros e quem faz a revolução apenas da goela para fora, como a esquerda já mostrou ser omissa, covarde, leniente, insensível e psicopata, liderada por um psicopata de colarinho branco, Luiz Inácio Lula da Silva. Não esqueça, só o povo salva o povo.